Por que o medo de ficar sem dinheiro te tira o sono em alguns momentos na sua vida? Ou você já passou por momentos em que você chegou a perder o sono de tanta preocupação ou de não saber como você ia pagar aquela conta, resolver aquela pendência financeira ou sei lá por quê. Mas eu sei que a maioria das pessoas que vão assistir este vídeo, ou talvez quase que 100% das pessoas que vão me assistir aqui já passaram por algum momento em que perderam o sono por causa das preocupações financeiras. Então hoje, nesse vídeo, eu vou te contar uma história bem interessante e também vou te dar uma super dica de algo que até pouco tempo atrás eu achava que pensar desse jeito era interessante para me ajudar a resolver as questões. Mas hoje você vai descobrir uma baita de uma crença limitante. Nossa, falei bem gaúcho agora, né? Uma baita de uma crença limitante. Que ao invés de nos ajudar, inclusive eu aprendi isso no coach. Hoje eu tenho outra visão sobre esse assunto. Não foi no coach não, tô mentindo. Foi num outro curso do Dale Carnegie que eu e meu marido aprendemos uma lição que hoje eu não uso mais, porque eu vi que ela se tornou uma grande armadilha para nossa vida. Então, vem comigo pra gente falar mais sobre isso hoje. Eu me lembro que em 2012, quando meu marido estava se preparando pra gente de fato assumir o mercado novo dele, o negócio novo dele, ele estava em pânico. Ele estava com dor de barriga há não sei quanto tempo, ele não estava dormindo direito há não sei quanto tempo, fazia meses. Ele já tinha tido 2 internações no hospital com disenteria de tão nervoso que ele estava, mas ele estava apostando, a gente estava apostando nesse novo negócio, nessa nova empreitada da nossa vida. E eu já contei num outro vídeo aqui, eu não sei se você viu, que eu e a Laura fizemos uma live esses tempos atrás. O Douglas provavelmente vai botar aqui a indicação para você ver se você quiser, falando sobre como fazer com a questão financeira no início do ano, quando a gente tem as nossas metas. Será que é legal você parcelar algo? Será que é legal não? Como faz para guardar dinheiro? Então a gente trocou umas ideias bem legais sobre isso e eu falei sobre esse trechinho da história nesse vídeo, que é sobre a questão de você se preparar para fazer algo, sobre você mentalizar algo, mas nem sempre tudo sai como a gente quer, ou talvez sai melhor do que o que a gente quer. O que eu acho que eu não contei naquele vídeo é que a gente estava se preparando para pegar um empréstimo no banco para poder pagar a dívida, né? A compra, no caso, que não era uma dívida, mas era um investimento. Olha só, pequena, grande dica que eu já comecei dando nesse vídeo. Quando você está investindo no seu futuro, no seu sucesso, no seu crescimento, você não tem uma dívida. Você tem um investimento, você tem dívida de coisas que nunca vão te dar retorno. Olha só que interessante essa visão, né? A gente fala mais nessa live que eu comentei, mas porque a gente tem o passivo e o ativo, né? O ativo é tudo aquilo que você investe o seu dinheiro e o dinheiro trabalha para você ou te retorna. E nesse caso, a gente estava investindo num negócio que ia retornar para nós, né? Então, eu lembro que eu peguei um giro caixa na minha conta, na conta da minha empresa, onde a gente tá aqui hoje gravando, para emprestar pro meu marido poder fazer os trâmites, as papeladas, as documentações necessárias, abrir conta em banco e tudo mais, né? Mas a gente estava tentando fazer um empréstimo, só que imagina, né? Nós dois eu tinha uma empresa, mas a minha empresa não tinha um faturamento muito alto na época, tava ainda com espaço holístico, ainda faturava, sei lá, uns 20 e poucos mil por mês só, né? E para um empréstimo de 700 mil era impossível. E então a gente conseguiu a possibilidade de empenhorar a nossa casa e a casa da minha mãe. Olha só, minha mãe se ofereceu ainda para nos ajudar. Só que no meio do caminho a gente estava negociando com o banco. O próprio proprietário do mercado conversou com meu marido para que a gente fizesse financiamento com ele, diretamente com ele. Olha como quando a gente está vibrando para que as coisas sejam, né, elas acontecem. Talvez você esteja aí pensando, não, Kátia, mas é que era para ser, era para vocês. Não, gente, não é assim que funciona a lei da atração e a lei de que faz você atrair as coisas que você quer. O que fez com que a gente conseguisse negociar com o próprio dono era o nosso desejo de ter aquilo. Não é porque tinha que ser assim. Não é porque o destino fez com que tudo desse certo. Não, a gente fez dar certo. Pare de cair nessa armadilha de achar que é destino que faz com que você atraia as coisas, porque não é assim que funciona, tá? Por muito tempo eu acreditei que a gente tinha um destino, que a gente tinha algo destinado para as coisas, né? Principalmente quem é terapeuta, quem tá nessa área, começa a estudar o lado místico, espiritual das coisas e começa a achar, né, que nós temos um propósito definido. Eu até acredito que sim, todo mundo tem uma missão
destinada para cumprir aqui, mas em geral todos nós temos uma missão. Talvez algumas pessoas tenham alguns talentos diferentes das outras para algumas coisas, isso sim, isso é verdade. E também não quer dizer que se você tem talento para uma coisa, você nunca vai ter talento para outra, porque isso também a gente pode desvendar e despertar dentro de nós, tá? Então já vamos começar a quebrar essas crenças que a gente tem, porque a gente acaba usando isso como desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Achar que a gente tem um destino é desculpa, achar que a gente não tem talento para uma coisa, mas tem para outra é desculpa, porque tudo que você quer, você adquire o talento para aquilo. Tem coisas que você nasceu com expertise maior. Tem coisas que tem potencial dentro de você que aflora, que desperta muito mais facilmente, porque é algo da sua alma, é algo da sua essência, que talvez você vem carregando vida após vida e que você é muito bom naquilo, você se identifica rápido com aquilo. Mas não quer dizer que você não possa despertar dons e talentos em outras coisas, tá? Quando você achar que isso não é verdade, isso é desculpa que a sua mente está te dando para boicotar você no seu crescimento. Mas voltando ao nosso assunto aqui, a nossa história, eu lembro que então a gente conseguiu, com o próprio proprietário, fazer a negociação e aí meu marido pagava uma parcela todo mês para ele, para pagar o mercado e pagar o aluguel e tudo mais. E isso rendeu boas noites de sono, muita preocupação, porque o meu marido, né, tava fazendo um investimento de algo, mas de certa forma ele estava endividado com uma pessoa que ele não conhecia, né? Mas eu acho que se fosse com o banco seria pior, então foi menos pior o que a gente conseguiu na negociação. Só que aí naquela época eu lembro que a gente sentou para conversar, eu, meu marido e o Paulo Henrique, que dava curso comigo na época, ele trabalhou muito tempo em empresa, ele tinha uma visão assim das coisas também, e a gente tava batendo um papo, tomando um café, e o meu marido tava muito preocupado, porque ele tava prestes a assumir o mercado, a gente tava, né, com várias coisas em mente, não sabia como ia ser, tinha aquela dúvida, né, aquela insegurança que todo mundo tem quando começa num projeto novo, e o Paulo Henrique olhou pra nós e falou assim, gente, o que de pior pode acontecer? Aí o meu marido pensou um pouco e falou, olha, não sei, a gente não conseguir pagar, a gente não conseguir virar, né, não conseguir dar certo. E aí o Paulo Henrique disse, tá, e aí, o que tu vai fazer se isso acontecer? Ele, vou vender o próprio mercado, vou tentar vender ele pra pagar as dívidas, vou vender minha casa, sei lá, vou fazer alguma coisa assim. Aí o Paulo Henrique falou, então, tu não tem nada a perder, talvez tu possa perder a tua casa se tudo der errado, mas eu sei que vocês são pessoas inteligentes, vocês são pessoas pra frente, vocês vão adquirir tudo de novo muito rapidamente. Então confia que vai dar certo. Só que nessa fala, eu lembro que há um tempo atrás meu marido fez um curso do Dale Carnegie, e aí a gente começou a ler, estudar sobre isso, e tem algo que foi aprendido naquele curso que hoje eu não levo mais comigo. Essa história, eu até já comentei em vídeos que isso talvez fosse positivo, mas hoje, com os estudos que eu tenho feito sobre a nossa mente, sobre criar uma mente milionária, sobre ter riqueza e prosperidade, o fato de você olhar para essa questão, que é o que pode dar errado, o que pode acontecer de pior, faz com que você crie esse cenário. Hoje eu não uso mais essa dinâmica. Talvez há tempos atrás ela tenha me ajudado, né? Talvez em alguns momentos ela também tenha te ajudado se você já conhecia isso. Mas hoje eu não faço mais. Eu não uso mais essa dinâmica de pensar o que pior pode me acontecer. Porque o fato de eu pensar cria uma possibilidade. Quando eu crio essa possibilidade, eu começo a criar imagens sobre isso. Quando eu começo a criar imagens, eu começo a imprimir na matriz divina essa possibilidade. E se eu pensar no pior por muito tempo, isso pode se tornar real. Porque eu acabo vibrando no medo. E esses medos é que se transformam em preocupações que fazem você perder suas noites de sono. Então, eu particularmente evito usar essa dinâmica do pior que pode acontecer, né? O que de pior pode acontecer no cenário que você está vivendo. Para algumas pessoas pode ser um amortecedor, assim, né? Em alguns momentos pode até acontecer, mas eu acho mais arriscado usar isso. Na minha mente hoje, eu só fixo a ideia de que tudo vai dar certo. Porque para mim, pensar no pior, para tentar amenizar os meus medos, faz eu ter mais medo. Entende onde eu quero chegar? Então, para mim, não funciona e eu não indico mais fazer isso. Tô indo contra a coisas que talvez eu já tenha até falado em outros vídeos, mas são estudos novos que eu tenho feito, práticas novas que eu tenho feito, que tem validado essa informação nesse momento. Provavelmente naquele momento em que eu gravei, a minha mentalidade ainda estava um pouco mais voltada para enxergar possibilidades não tão boas, né? Então eu usava isso como recurso. Lá atrás pode ter ajudado em algum momento, mas hoje eu não uso mais, porque hoje a minha mente se fixa na realidade que eu quero, no mundo que eu quero, naquilo que eu desejo. Então eu começo, a partir do momento que eu fixo a minha mente naquilo que eu desejo de verdade, eu começo a criar possibilidades de criar uma nova realidade. Se eu pensar numa possibilidade diferente, que não esteja conectado com o meu propósito, eu começo a
ficar em dúvida. E isso gera mais medo, e isso gera mais insegurança. E isso faz com que a informação se perca dentro do universo, da matriz divina, da substância amorfa, né, que é onde todas as coisas são feitas. A substância amorfa nada mais é do que a nossa energia, a energia pela qual as coisas começam a ser criadas, gente. Então, se eu começo a dar uma possibilidade do pior, o pior pode se instalar na minha mente, até porque nós temos memórias que às vezes se associam a esse pior cenário. E isso vira uma baderna completa que faz com que você não consiga mais atrair o que você quer. Então eu, particularmente, como eu tô numa tarefa de um tempo pra cá, de não olhar mais para o fracasso na minha vida e eu tô focada em olhar só para o sucesso, então eu parei de usar esse recurso. Eu não uso mais. Não sei qual é a situação da sua vida nesse momento, não sei o que você está vivendo, mas repense se esse é o melhor recurso para você usar quando você está se projetando para uma nova realidade, para um novo projeto, para uma nova vida, tá bom? Então, tudo que você repete se torna real. Se você repetir na sua mente todo o tempo que talvez você não vai ter dinheiro para pagar as contas, que talvez você não vai faturar o suficiente, que talvez, principalmente quem é profissional liberal e muitos que me acompanham aqui, terapeutas, né? Terapeuta, se você entra um mês achando que talvez você não vai conseguir pagar as contas, porque você não sabe se vai ter cliente, porque você não sabe se você vai conseguir divulgar seu trabalho, e aí você entra nessa roda gigante de medo, de dúvida, de preocupação, o que vai acontecer? Adivinha? Isso! Você vai ficar sem clientes, você não vai faturar e as coisas não vão dar certo para você. E muitos dos profissionais liberais não conseguem ter estabilidade financeira no trabalho que fazem, não conseguem contar financeiramente com valor, falando de dinheiro mesmo, porque eles ficam com dúvida se no próximo mês vai ser igual ao mês que passou, ou se no próximo mês você vai conseguir replicar o que você fez. É só você olhar para o que deu certo e direcionar a sua atenção para aquilo. O que você fez que naquele mês você bombou? Quais foram as ações que você fez que deram certo? O que fez com que você atraísse clientes ou tivesse possibilidade de trabalho naquele mês? Olha para aquele mês que deu muito certo e pensa que só isso vai acontecer daqui pra frente. É só naquilo que você tem que focar, no seu sucesso, na quantidade de clientes tops que você atraiu, nas coisas boas que aconteceram. Eu sei que muitos que me seguem, que são terapeutas, que são os meus alunos, fazem uma estratégia muito poderosa de final de ano, por exemplo. Qual é o diferencial dessa estratégia? É você fazer exatamente o que eu ensino, aplicar tudo o que eu ensino, colocar em prática e fazer acontecer. E por que você não replica isso no mês seguinte, no mês seguinte, no mês seguinte? Outra coisa essencial para você perder o medo de ficar sem dinheiro, gente. Desculpa, tá? Mas eu vou ter que falar sobre isso. Deixar de ser preguiçoso. Ah, mas eu não vou fazer uma estratégia de final de ano lá em março, abril. Por quê? Por que você não vai fazer? Por que você não pode ter um novo apelo, uma nova ideia? Esses dias uma pessoa até veio conversar com a gente para pedir devolução desse curso, né? Lá no final do ano ela pediu devolução porque já estava mais pro final do ano, né? E claro, a ideia da estratégia é usar no final do ano, que tem um apelo mais focado e mais direcionado para isso, mas você pode usar em qualquer época do ano. E aí ela não queria. E a gente tentou conversar com ela, olha, pega a estratégia, usa para início de ano, porque tem muita gente que faz no mês de janeiro, faz no mês de fevereiro. Ah, mas eu não quero. Ela, né, não gostou da ideia. E aí eu pensei, puxa vida, né? A pessoa é tão retraída, ela é tão resistente e tão metódica com as coisas que ela não conseguiu usar a estratégia novamente, replicar o que dá certo, sabe? É tão focada, tem tanta crença limitante, tanto medo, né, de explorar o novo, de fazer algo novo, que a pessoa se fecha. Não, tem que ser assim. Por que tem que ser exatamente assim? Então deixa a preguicinha de lado e se coloca em movimento para fazer coisas diferentes, coisas novas também, que aí o medo vai embora. E de novo, gente, eu vou repetir milhões de vezes, porque é por repetição que você vai aprender. 95% dos nossos medos não acontecem, então para de focar naquilo que você não quer, porque o medo que você cria, ele é maior do que a possibilidade de existir. Mas se você criar essas imagens mentais de medo, elas vão se tornar reais, porque a sua mente, ela não sabe discernir o que é bom, o que é ruim, o seu inconsciente. Ele simplesmente absorve aquela memória e aquela memória se torna a sua realidade. Se nas suas memórias tem muito medo de ficar sem dinheiro, isso vai se tornar real na sua vida sempre. Você precisa se dissociar dessas memórias, trabalhando no seu inconsciente para acreditar que existe um futuro melhor para você. Então aquela história do olhar para o pior cenário, nesse caso não funciona, vai te dar mais preocupação, mais dúvida e mais medo ainda. Você precisa focar na possibilidade daquilo que você quer.
e não naquilo que você não quer, tá bom? Então, como parar de se preocupar e ocupar espaço na mente com coisas incertas? Olha só, quando você tem essa preocupação, olha a palavra agora, né? Douglas, bota aí na tela. Preocupação, separado, tá? Pra galera entender aqui um conceito diferente, tá? A preocupação nada mais é do que você ocupar a sua mente com coisas que ainda não aconteceram, com incertezas. Como que eu faço para me libertar disso, pra gente finalizar esse vídeo de hoje? Tomando consciência do seu medo e acolhendo ele, não querendo que ele vá embora. Acolhendo e dizendo, ok, medo, você tá aqui, eu te amo, eu te aceito, eu te respeito, mas isso não vai fazer parte de mim. Entendendo o seu momento. Que momento que eu tô vivendo agora? Por que o medo apareceu agora? O que tá acontecendo de fato? Entendendo esse medo, então, tornando ele compreensível para você entender o que é isso e aí enfrentando, gente. Não há como você se libertar de um medo sem enfrentar ele. Porque quando você enfrenta, você vê que o bicho não é tão grande assim, que a coisa é fácil de resolver e que tá tudo certo. É só você se projetar e fazer o que precisa ser feito. Não há outra forma de enfrentar, de se libertar do medo que não seja enfrentando ele. Porque aí você vê que você é muito mais capaz, muito maior do que esse medo. O problema não é o tamanho do medo, o problema é o seu tamanho diante do medo. Você tem que ser maior do que isso. Você pode, você merece mais, você pode ser mais, eu acredito em você, por isso a gente tá junto aqui. Tá bom? Pega as dicas desse vídeo, coloca em prática, comenta aqui embaixo, manda esse vídeo para alguém se você achou que ele foi interessante para você, porque mais pessoas podem se beneficiar desse conhecimento. E aproveite esse momento especial que a gente tá hoje, né? Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas a gente tá no início de ano. Projete a sua vida para ser tudo o que você nasceu para ser, não menos do que isso. Não aceite menos do que o extraordinário, porque você é capaz de ter o extraordinário. Beijo, amo você e até a próxima.